Vamos falar sobre mudança? Ou melhor, vamos falar a mudança que o minimalismo me trouxe? Oi gente, eu sou a Fernanda Peretti do canal Tá Sobrando Dinheiro e hoje eu vou falar sobre como eu era antes do minimalismo. Bom, gente, é óbvio que todo o processo de mudança que a gente passa na vida tem o começo, o meio e nunca tem um fim, porque a gente sempre vai mudando e aprimorando essa mudança. Então, definitivamente, como a gente veio na vida para evoluir, nós nunca vamos chegar de fato num fim. A gente pode fazer essa mudança e no meio do caminho voltar um pouco. A gente pode chegar no meio e retroceder, depois a gente dá um passo para frente novamente. A gente dá uns tropeços que faz a gente parar ou às vezes querer desistir. Então toda mudança é assim, ela vai trazendo benefícios que vão te dando o gatilho e a motivação para você continuar. E quando eu comecei a estudar os conceitos do minimalismo, algo na minha vida me incomodava. Então toda mudança que a gente faz, ela vem a partir de uma melhora que a gente quer buscar. Então quando eu percebi que eu lidava mal com o meu dinheiro, que as minhas finanças estavam largadas às traças e que eu gastava tudo aquilo que eu ganhava, eu comecei a estudar o minimalismo. E como é que eu era antes do minimalismo? Quando eu ganhava um dinheiro, né, que era no caso o meu salário, eu sempre sabia o que fazer com ele. Só que o que eu não sabia era o que eu poderia fazer de melhor com esse dinheiro. Quando eu percebi que eu estava utilizando de forma errada, que eu estava mal utilizando o meu dinheiro, eu falei, peraí, eu não estou guardando dinheiro, eu estou acumulando minha casa de coisas que eu não uso e eu não estou fazendo aquilo que me faz feliz, que eu nem sabia o que de fato era. Eu até acredito que não existe a busca da felicidade. Eu acho que existe uma busca de uma vida com vários momentos felizes. Porque momento de tristeza vai haver, de raiva, de decepção, de frustração, e isso faz parte da vida. Então a gente sempre tem que buscar melhorar e aumentar os momentos felizes. Só que para isso você tem que entender o que te faz feliz. Então antes de eu estudar o minimalismo, eu não sabia como gastar meu dinheiro, eu não sabia o que comprar com esse dinheiro, eu não sabia como trabalhar a minha parte física. Então eu acho que isso é um aprendizado, a vida é um aprendizado. Eu até acredito que depois dos 40, a gente dá uma amadurecida tão rápida que muita coisa que você não conseguiu entender antes dessa idade começa a fazer sentido, porque você já aprendeu tanta coisa, às vezes errando, às vezes acertando, que com a idade depois dos 40 você começa a entender melhor e ter mais coragem de executar tudo aquilo que um dia você achou que era errado, mas que não dava pra mudar. Parando um pouquinho aqui no meio do vídeo para pedir para você se inscrever no canal, porque aqui eu trago muito conteúdo para deixar sua vida rica de dinheiro e de significado. Não esquece de apertar no dedão, aperta agora, vai lá, não te custa nada e pra mim é muito valioso. Agora, se você já é inscrito e tá sempre por aqui, que bom te ver de novo. Então, antes do minimalismo, eu era uma pessoa consumista e que baseava a felicidade em coisas. Eu acreditava assim, que quanto mais coisa eu tivesse, mais feliz eu seria. Falando a frase assim, solta, parece muito fútil, mas eu acreditava assim que coisas poderiam me trazer sentimentos, poderiam me trazer explicações, significados, e com o tempo fui percebendo que não, coisas são só coisas e que acumuladas em grande excesso só me faziam me sentir pior. E quando eu entendi que afastar esse excesso de coisas me deixava respirar e me dava a possibilidade de analisar as coisas com mais facilidade, é que eu percebi que as coisas não eram tão importantes como eu imaginava. É óbvio que precisamos de coisas, precisamos consumir, precisamos comprar. Coisas também nos trazem felicidade, principalmente aquelas que nos proporcionam nossos momentos de felicidade. Porém, o excesso nunca traz mais felicidade. Então, antes de eu estudar o minimalismo, eu era uma pessoa consumista que dava o significado errado para as coisas e para o excesso de aquisição. Eu vim de uma época que o acúmulo de coisas fazia muito sentido, principalmente na época da hiperinflação, que quando a gente ganhava dinheiro, na verdade naquela época eu não ganhava dinheiro porque eu era muito novinha, mas quando os meus pais ganhavam dinheiro, eles precisavam imobilizar esse dinheiro, transformando aquilo lá em coisas, porque senão no dia seguinte aquele papel ou aquele dinheiro que estava no banco já não valia nada. Então fazia-se muito sentido você comprar tudo o que você podia para que no dia seguinte você não perdesse aquele dinheiro. Então eu acredito que isso faz muito sentido, que a gente traz desde lá de trás
atrás. Então a gente via os nossos pais fazendo isso e a gente continua fazendo, às vezes sem necessidade. Então por isso que às vezes a relação entre as coisas num determinado momento parou de fazer sentido, porque eu não precisava adquirir muitas coisas depois que a gente não tinha essa inflação tão descontrolada. Então a gente podia esperar, fazer um planejamento e aí sim utilizar o dinheiro com muito mais propósito. Por mais que eu não tenha vivido de fato essa hiperinflação, eu assisti muita coisa acontecer e o que os meus pais viveram, eles me transmitiram. Então eu sim, minha mãe, eu acho que de fato era uma pessoa consumista, ela tinha aquela necessidade de ter coisas para tampar alguns buracos emocionais e também porque ela achava que aquele acúmulo deixava as pessoas felizes, ela era muito de presentear as pessoas. Então quando eu entendi o que de fato me fazia feliz, eu parei de depender das coisas e do excesso das coisas. Então vamos lá, roupas. Eu achava que eu podia comprar roupa o tempo inteiro, independentemente da marca, do preço. Eu nunca gastei muito, porque eu sempre falo pra vocês que eu nunca me endividei, então eu nunca fui de entrar numa loja de marca e querer ter coisas de marca, mas eu acreditava que se eu comprasse roupas baratas, aquele excesso ia me satisfazer, porque cada dia que eu ia com a roupa, só que eu comecei a perceber, depois de estudar esse meu comportamento, é que mais de 50% das minhas roupas ficavam no guarda-roupa porque não me agradavam, porque eu saía comprando sem nenhum propósito, porque eu começava a gastar sem conhecer meu estilo, sem saber pra que servia aquela roupa, se eu gostava realmente ou se eu queria só aumentar a quantidade de roupas que tava ali no meu guarda-roupa. E quando eu comecei a limpar o guarda-roupa, conheci meu estilo, conheci o que me agradava no meu corpo, com certeza eu parei de querer comprar 60% do que tava oferecendo aí, porque só 40% me agradava. E dentro desses 40%, o que eu já tenho? O que eu não preciso? Eu preciso comprar alguma coisa que está sendo oferecida nesses 40% que provavelmente atenderia meu estilo? Gente, falei um número aleatório aqui, tá? Então, por isso é que eu comecei a desejar ter mais coisas. Então, antes do minimalismo, eu era uma pessoa consumista que baseava minha felicidade em coisas, em querer ter. Hoje, qual que é o meu objetivo? Eu quero ter roupa legal? Quero, mas só se o meu dinheiro puder comprar, só se aquelas roupas que estão no meu guarda-roupa já não me atenderem mais. E atender não é simplesmente estar bonita para vestir, é que às vezes ela para de fazer sentido também na nossa vida. Ah, não quero mais usar esse tipo de blusa, ai, enjoei dessa calça. É natural. A gente não precisa usar uma roupa surrada até ela acabar e nem ter um armário cápsula. Pode? Lógico que pode, mas não tem necessidade. Assim como aquilo que me traz alegria, o meu esporte, o esporte que eu pratico. No começo eu tava meio perdida, eu precisava ter roupas para jogar beach tennis, precisava de uma raquete, precisava de uma bolsa, precisava disso. Aí eu fui atrás, comprei, entendi o que eu precisava e o que era excesso. Então assim, vamos dar um exemplo. Sacola. Eu tenho duas. Uma mochila e uma sacola de ombro. Tem hora que faz sentido eu usar a mochila, tem hora que faz sentido eu usar a bolsa. E pronto, acabou. Eu experimentei alguns modelos, eu vi modelos de amigas minhas para não ter que comprar e aí eu escolhi exatamente aquilo que eu queria. Roupa também. Roupa eu sei o que me agrada. Agora, a roupa que eu compro hoje em dia é muito mais para praticar meu esporte do que pro dia a dia, que eu já tenho uma quantidade que eu não preciso mais. A minha raquete, eu comprei uma logo que eu comecei, que era para iniciante, depois troquei por outra e no meio do caminho meu marido me deu uma outra. Eu falei, não, eu quero voltar pra minha segunda. Essa é a que eu mais gostei. E aí fiquei com ela. Ela é jurássica. Ela é a mais velha de todas, assim, que o pessoal joga. Mas é ela que eu gosto. E as pessoas falam, Fernanda, sua raquete tá muito antiga. Eu falei, mas eu tô jogando bem com essa raquete. Eu não quero trocar. Então tá tudo certo. Então hoje eu tenho a consciência de que o que eu tenho me satisfaz. E isso é tão gostoso. Isso é tão engrandecedor. Você não precisar ter aquilo que ou você não tem ou você não pode ter. Esse sentimento de você não querer ter a mais é muito pacificador. Te deixa tranquila, sem aquele afobamento de querer ter mais. E isso eu transmito muito para os meus filhos. Meus filhos têm roupas boas, mas roupas muito simples e eles nunca pedem mais roupa. Esses dias o meu filho falou, mamãe, acho que eu tô precisando de uma calça jeans. Eu falei, será? Vamos dar uma olhadinha? Aí realmente, estavam todas pegar marreco, porque eles não usam muito calça jeans. Mas a gente foi pra fazenda e precisou de uma calça jeans. Aí passou do filho pro mais novo. Então eles entendem que roupa às vezes é necessidade. E quando eles forem um pouco maior, com certeza eles vão ter o estilo próprio e vão querer escolher as roupas deles. E tá tudo certo. Contanto que eu explique que roupa tem que ter um propósito, roupa tem que agradar o estilo, eles vão descobrir o deles. E esse ensinamento, com certeza, vai enriquecer a vida dos meus filhos, tanto de dinheiro como de significado. Bom, gente, eu espero que eu tenha conseguido transmitir para vocês a vontade de passar a minha mudança para vocês, porque cada dia ela fica mais clara na minha cabeça. Então eu espero que vocês busquem também
também o seu significado para viver com muito propósito e buscar a maior quantidade de momentos felizes com tudo aquilo que você tem. Fui! Um beijo!